Vamos aqui dar sequência, vamos aprofundar nesses recursos agora de matiz e saturação. Vamos abrir aqui essa imagem chamada Corollius, que está aí dentro da pasta de vocês. Podem ser qualquer outra imagem aí que dê para a gente trabalhar essas propriedades. Vamos trocar agora a cor do olho através do recurso de matiz. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção laço poligonal. Da mesma forma que eu fiz na atividade anterior, vou ter que selecionar os olhos. Não existe aqui uma forma mágica, né, para fazer sem seleção, não tem jeito não. Algumas partes dá para a gente trabalhar uma seleção rápida, dá para fazer uma cor às vezes sem selecionar a área, desde que toda a cor seja, né, igual, mas em muitos casos não tem jeito, a gente tem que fazer a seleção. Lembre-se de marcar aqui a opção de adicionar seleção, para poder fazer mais de uma seleção ao mesmo tempo. Vou selecionar então essa região. Com ela selecionada, eu vou criar aqui então uma nova camada, ou posso criar uma camada a partir dessa região selecionada. Como assim? Eu fiz a seleção e posso pressionar o Ctrl J. Ctrl J cria uma camada. Se eu ocultar de baixo, por exemplo, ó, eu visualizo que eu tenho uma camada agora com o olho que está por cima. Bacana, posso então fazer as edições justamente dentro desta área. Vou colocar aqui olhos para esta camada. Vou pressionar o Ctrl U para abrir a caixinha de matiz e saturação, caminho para abrir imagem, ajustes, e você vai ter aqui a opção matiz e saturação. Ele não mostra porque já tem uma propriedade dela já aberta. Matiz é a tonalidade da área. Então percebam ali, ó, que quando eu modifico então a minha matiz, ele modifica a tonalidade daquela área. Vou deixar o olho aqui verde. Então vou deixar aqui por volta aqui da tonalidade verde. Está muito fraca, sim. A saturação então é a força com que aquela cor vai ser aplicada. Quanto maior a saturação, mais forte fica o verde. Se eu estourar aqui a saturação, vai ficar bem estranho. Então tem que ser aí inserido de forma proporcional. Mais ou menos aqui uns 50 estaria excelente. Qualquer outra cor que eu colocasse, ó, eu conseguiria então ter, né, uma qualidade boa com essa tonalidade. Acho que até ficou muito aqui. Aí, uns 38. Isso aí você vai definir, né, de acordo com o projeto aí de vocês. A luminosidade, se eu quiser deixar um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Não ficaria legal nesse caso aqui não, ó, ficaria bem estranho. Se até fosse para escurecer, daria para escurecer um pouquinho, mas para clarear, de forma alguma. Esse tipo de luminosidade aplicado sobre a imagem, eu não aconselho, mesmo em imagem escura. Tem outras formas de fazer, que nós veremos já na próxima aula, que é muito mais satisfatória do que desse jeito aqui. Tem uma opção aqui que é interessante, você marcar para colorir, tá joia? Isso aqui, então, ele vai dar uma intensidade um pouco maior às cores, ó. Percebam que ela fica um pouco mais viva. Nesse caso do olho, não teria muita necessidade, né? Eu poderia fazer como eu fiz ali mesmo, sem opção de cor aplicada, só que aqui ele vai me dar então uma intensidade maior. Perceba como ficou muito mais vivo esse olho e ficou muito melhor do que o projeto feito anteriormente, porque toda a parte ali interna dele onde está preta, continuou preta. Ele está alterando somente as áreas aonde já haviam cor. Uma coisa muito interessante que esse recurso de matiz faz é justamente isso. Ele não muda áreas cinzas e preta, áreas neutras, né, sem cores. Ele só muda áreas com cores. Então, em alguns casos aí, é muito útil. Percebam ali a gigantesca diferença, então, ó, que estava anteriormente. Ctrl Z uma vez, ele desfaz somente a última ação. Ctrl Z, Ctrl Alt Z vai desfazendo outros. Olha como ficou verde, mantendo aquele aspecto ainda dos olhos. Ainda assim, eu poderia utilizar aqui, ó, algum outro modo de camada. Olha que bacana o sobrepor. Tem vários outros que eu poderia procurar aqui para ver se, ó, alguns ficariam um pouco mais claro, né? Poderia então utilizar vários modos. O clarear aí ficou bem legal neste caso aqui, porque ele não deixou tão forte, tão visível como estava anteriormente. Tem alguns outros aqui que eu posso ir alterando. Vou deixar esse de clarear mesmo. Divisão também, olha como que fica legal. Então você pode aí selecionar vários modos. Vou deixar o clarear. Vou dar aqui um Ctrl+. Olha como é que ficou bacana. Vamos aqui, podemos fazer também em outras áreas, né? Por exemplo, eu utilizei a matiz aqui para trabalhar o olho. Esta área aqui, ó, da boca, do lábio, ela não está preta nem cinza. Então, significa que eu posso também criar uma matiz aqui para melhorar um pouco esta área da imagem. Nós vamos fazer aí na próxima aula.